Ficou satisfeito mesmo? Dá para dizer que foi um dos melhores? Eu já vi você fazer vários bons jogos aqui. Dá para dizer que foi um dos seus melhores jogos, esse contra o Cianorte? Cara, eu creio que sim, mas pelo contexto, né? Por tudo que foi o jogo, do que eu passei na semana, então eu acho que foi assim um dos jogos mais marcantes na minha carreira, não só aqui no Curitiba, pelo contexto, então assim foi importante e no outro dia também foi como um presente de aniversário. Olha, agora chegou o momento filé do campeonato, né? Um momento aí de decisão. Agora tem que ter em mente também que nada vai ser decidido só numa partida, né? Independente do resultado, independente do que acontecer no primeiro jogo, a partida de volta vai acontecer no Couto Pereira. Isso dá mais tranquilidade para o jogador, dá mais responsabilidade para fazer o resultado já na primeira partida? Como que funciona? Cara, a gente vai trabalhar na semana, o Pacheco eu creio que deve ter uma estratégia em mente, né? E a gente vai seguir a linha que ele deve montar na teoria dele. E a gente sabe que é clássico, o clássico é decidido em detalhes, é uma final, além de ser clássico, ser uma final é uma decisão, então eu creio que todos os jogadores vão estar concentrados, vai estar bem esperto para o jogo, então vai ser um jogo muito bom. Foi falado antes do jogo do Cianorte sobre o possível clássico na final, né? Agora que já está definido. Tem um gostinho especial esse clássico aí para decidir o campeonato? Clássico sempre tem um gosto especial, né? Um jogo diferente, um jogo atípico de ser um dos maiores clássicos do Brasil, o Atletiba. Então vai ser um jogo muito bom, um jogo que, ao meu modo de ver, o campeonato não merecia ser um clássico pelo que aconteceu para trás aí da desorganização, mas enfim, é bom sempre estar jogando clássico. Alan, você estava na final do ano passado, né? Você jogou titular nos 2 jogos? Sim. O primeiro eu lembro, O que, na tua opinião, o Curitiba tira de lição daquela final, né? Que nada deu certo, enfim, perdeu os 2 jogos. O que você, já que atuou naquelas 2 partidas, o time pode tirar de lição para essa final agora, para essas 2 finais agora com o Atlético? Cara, acho que a única lição que a gente tem que tirar é ser campeão, porque tem um versículo na Bíblia que fala: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Então eu creio que já passou, eu não tenho nenhum sentimento de revanche, é um clássico, é outro campeonato, outro elenco, outros jogadores, chegaram e saíram jogadores aqui, assim como lá, então a gente vai focar para que a gente possa atingir o objetivo, que é ser campeão. Alan, o Curitiba só joga no fim de semana, o clássico, o Atlético entra em campo amanhã. Existe uma forma, vocês acham que tiram algum proveito dessa semana cheia que o Curitiba tem e o Atlético não, por entrar em campo amanhã? E também é hora de ficar de olho no jogo do adversário? É muito relativo isso, porque quanto mais você joga, mais você conhece os seus companheiros ao lado, mais que você fica com ritmo de jogo, mas também você tem um desgaste maior. E quanto menos você joga, você treina mais na semana, mas também você não jogou bastante. Então, meu modo de ver, muitas das vezes eu prefiro estar jogando quarta e domingo, porque você está com ritmo elevado, então você não precisa nem treinar. Mas eu creio que é bem relativo isso e a gente vai estar, sim, acompanhando os dados, né, da partida dele, assim como nossos analistas técnicos vai nos passar, para que a gente possa bloquear o que eles têm de bom e pegar o lado ruim para que a gente possa atacar. Alan, início de semana ainda, primeiro trabalho da semana, muita coisa por acontecer, mas já fica aquela ideia do torcedor, né? Que time será que a gente vai ver? Que meio de campo que a gente vai ver? Porque depois desse último jogo, o Curitiba teve um meio de campo leve, um meio de campo que sabe jogar, claro que todo mundo ajudando a marcar, mas todos ali com a bola no pé jogam com uma facilidade muito, muito grande. O Galdesani entrou muito bem, a gente sabe da qualidade técnica que ele tem, o torcedor já fica querendo, né, um meio de campo assim. É possível jogar com um meio de campo como esse, com jogadores que não tem só aquela característica de marcador, mas que jogam, que aproximam do ataque, que tem um bom passe, que tem um bom chute, contra um Atlético numa final de campeonato? Cara, eu acho que essa pergunta seria bem para o Pachequinho, né? Ele ia saber responder bem.
Mas eu creio que o Pacheco ele vai montar um time ideal assim para que a gente possa entrar na final no primeiro jogo principal, que é essa semana, é o que a gente vai prevalecer, é o primeiro jogo na casa deles, para que a gente possa atingir o objetivo de trazer alguma vantagem, né, de lá, além do segundo jogo fora de casa, porque sabemos que uma vantagem num clássico conta muito, porque é um jogo bem em detalhe. Alan, você hoje é o principal assistente do time, né? É o jogador que mais tem assistência. Uma coisa que você persegue isso também? É natural do jogo? Você não busca muito isso, nem pensa muito nisso? Cara, eu acho que veio saindo naturalmente, né? Às vezes a gente dá um passe ali pensando em dar uma assistência pro atleta já chegar finalizando. Às vezes, como no último jogo eu toquei pro Kleber pensando em receber para fazer o gol e ele finalizou bem. Então, tá saindo naturalmente. A gente pensa sempre em fazer o nosso melhor na parte defensiva, na parte de organização, na parte técnica, física e acaba saindo naturalmente. Alan, hoje é o primeiro ainda treino, né? Vocês estão voltando aí para iniciar essa semana decisiva, então não dá ainda para falar sobre time e tudo mais. A gente só vai falar com o Pachequinho talvez na sexta-feira para tentar imaginar alguma coisa desse elenco. Tem a possibilidade do Coritiba repetir essa escalação do último jogo, né? Goldesani voltando, talvez como titular, já que agora ele está 100%. O que para você é bom, o lado bom de poder repetir essa equipe no domingo para esse primeiro jogo? O quanto vai ser bom o Coritiba ter essa mesma formação, se for o caso? Repetir o time, questão de sequência, é que você conhece mais os seus companheiros, mas eu creio que a maioria dos jogadores todos estão aptos para jogar e o Pachequinho ele vai trabalhar isso na semana para que a gente possa atingir o melhor desempenho no domingo. O Atlético tem a Libertadores para jogar, está num momento decisivo, inclusive lá no grupo. Não tem uma definição ainda de qual equipe vai mandar, assim, se vai com um time misto, time reserva, com um time principal. Muda no Coritiba o tipo de preparação de acordo com o adversário que vem? Não muda? Você acha que a preparação ela é indiferente para enfrentar um time principal do Atlético, um time mesclado? Cara, para ser sincero contigo, isso aí é muito de opinião pública, né? Porque a gente sabe, a gente que está dentro, a gente está dentro do futebol, a gente sabe que a camisa é a mesma. Se for jogar o time B, o time A, o time C, se for botar o Júnior para jogar o Campeonato Paranense e o Coritiba, vai ser o Coritiba, não vai ser o profissional, o time A. Então a gente tem que representar a camisa. Então, independente de quem for jogar do outro lado, a gente vai nos preparar bem forte para que a gente possa ter um parâmetro para o Campeonato Brasileiro, porque um clássico como o Atletiba, além de ser um jogo grande, é um time que está na Série A, está na Libertadores, então mais para frente a gente vai pegar a pauleira no Campeonato Brasileiro, então eu creio que além do clássico tem um divisor de águas para que a gente possa seguir a nossa temporada. Ô Alan, aqui, eu queria que você falasse da importância da dupla Kleber e Henrique Almeida ali na frente, os dois... É mais fácil para o cara que joga atrás jogar a bola para um deles dentro da área fazer gol? E também sobre esse clima de revanche depois da final do ano passado. Cara, o Kleber e o Henrique são dois matadores natos, né? Finalizador que sabem fazer gol. Então a gente que está ali atrás, a gente sabe que uma oportunidade caindo no pé deles é 99% de chance de sair gol. A chance é muito grande. E sobre revanche, eu até já comentei aqui, falei até no versículo da Bíblia que fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, muda o elenco, jogadores saíram, jogadores chegaram. Outro campeonato, Campeonato Paranense 2017, então a gente está pensando em ganhar esse. O 2016 já passou, não tem como voltar, então... Eu creio que no meu coração não tem nenhum sentimento de revanche, e sim o desejo de ser campeão. Alan, iniciamos essa entrevista falando sobre você e o jogo que você fez contra o Cianorte. Você disse que, por tudo que aconteceu na semana, né, você teve até sob o risco de não jogar
foi uma das melhores atuações na sua carreira. É um dos melhores momentos da sua carreira? Como é que você hoje se vê como jogador profissional? O Alan Santos melhorou em que desde que chegou para o Curitiba e o que você ainda vê que precisa melhorar? Cara, primeiramente eu agradeço a Deus, né? Eu louvo a Deus o tempo todo por me guardar no jogo até o final, pelos propósitos que eu fiz, e não sirvo a Deus pelo que Ele pode me dar, mas sim pelo que Ele é. E eu tive uma lesão de grau 2 no adutor. Eu saberia o risco que eu ia correr de entrar em campo, mas aqui eu tenho que enaltecer o departamento médico, a comissão técnica, o clube, fisioterapia, os médicos que confiaram em mim, porque eu que tomei a posição de jogar. Então, eu fiz o exame na quarta-feira, deu uma lesão de grau 2, então raramente eu ia conseguir jogar no domingo, e eu queria correr o risco, porque em casa, quando eu parei para analisar toda a situação, era uma decisão não só para mim, para o clube, mas para o Pacheco e para o Goiano, né? Assim, são os principais, assim, da comissão técnica. Eu posso falar de todos, mas querendo ou não, assim, fazendo uma ilustração, eles são o prego que se levanta para ser martelado, é o que estão na frente. Então, assim, quando eu parei para pensar, eu vi, pô, se eu posso ajudar com a parcela mínima do meu trabalho, eu vou entrar em campo para a guerra, porque são um cara que eu admiro não só como profissional, mas como pessoa. Então, assim, eu falei, eu tenho que ir mesmo com grau 2, com as minhas limitações, sabia que ia ter limitações, mas Deus, Ele me guardou até o final do jogo. Eu até me emocionei no final do jogo ali, não sei, alguns repórteres viram, dei entrevista, me emocionei porque eu sabia o risco. Eu podia ter um grau 3 e ficar mais 2 meses parado. Então, foi não só por mim, como profissional, pela minha família, mas pelo Goiano e pelo Pacheco, que são caras que merecem, e eu achei assim de uma forma que o trabalho deles não poderia acabar desse jeito, de ser eliminado, com todo respeito, pelo Cianorte e não ter mais um segmento, né? Porque se perde para o Cianorte semifinal, eu creio que a pressão ia ser muito grande para eles. Então, assim, eu fui para campo desse jeito e Deus me honrou muito, muito. O momento, eu vejo um dos melhores momentos, né, na minha carreira, assim, de maturidade, de dentro de campo, fora de campo. Muitas das vezes a gente começa a nossa carreira, a gente tem uma pressão de querer chegar onde a gente sonha, mas a gente sabe que não é assim, tem uma continuidade, a gente tem que construir tijolo por tijolo para no final da casa estar tudo perfeito. E a gente tem a pressão da torcida, que quer sempre o resultado, a gente tem a pressão de extracampo, de amigos, família, que tem a expectativa de que a gente chegue, e a gente acaba criando muito monstro dentro da gente, a gente fica com medo de errar. Então eu creio que hoje essa maturidade em mim, independente dos erros, eu sei que eu sou humano, eu vou errar, mas um lema que eu tenho comigo é que o decepcionante é você não tentar. A gente tem que tentar sempre. Independente de errar ou não, a gente tem que tentar. E assim, aconteceu até um erro meu no final do jogo, que poderia sair um empate, e poderia ser totalmente ao contrário, pênalti, a gente perder e acabar. Mas Deus, Ele soprou ali para fora, ali para que a obra fosse completa. Alan, as boas atuações, elas ficam na memória do torcedor, mas a conquista do título, ela fica na foto para a posteridade, né? Para sempre, né? Entrar realmente para a história do clube, né? Você pensa nisso? Isso já está dentro de você? Essa vontade de ganhar para marcar realmente o teu nome na história do Curitiba? Eu penso não, eu sonho o tempo todo, eu fico ansioso de chegar logo o segundo jogo, porque eu acho que foi uma entrevista no início da temporada que eu falei, né, que eu queria marcar alguma coisa aqui no clube, e a gente só marca no clube quando tem títulos, né, que daqui a 15 anos outros jogadores vão passar, como a gente passa no RH ali do Couto Pereira, você vai ver nas fotos, campeão 2013, campeão 2010, e eu quero marcar a minha história aqui, e não quero só passar e dizer, pô, eu joguei no Curitiba, mas e aí, não ganhou nada.
Então, quando eu dei entrevista no início do ano, eu falei que esse ano eu queria ganhar alguma coisa no Curitiba para marcar.